Vamos lá, sem delongas, vamos direto para a Lâmia. Eu vou dar aqui um ok para a Lâmia poder abrir o áudio dela. Então, só eu dar um ok aqui para ela poder... Ah, ela já abriu? Deixa eu ver aqui. Abri. Fantástico. Tudo bem, Lâmia? Quanto Tudo tempo? bem? Quanto tempo? Não é verdade? Você segue o canal há muito tempo. Quanto tempo você segue É, a nossa rede? Quanto tempo? olha, Edson, eu não sei precisamente, mas eu acredito que desde 2017, meados de 2017. Quando começamos, né? Eu estava de fralda É, nessa época ainda, eu estava andando, gatinhando, iniciando os processos de trabalho. Que legal! Muito, olha, prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente conversou algumas vezes, né? E uhum. uma satisfação enorme. Obrigado por você aceitar o convite. Eu vou dar só o boa tarde aqui pro Careca. Careca, tudo bem? Como é que estão as coisas em São Paulo? Tudo bom, meu irmão? Tudo Araraquara. bom, gente? Araraquara City. É isso aí. Tudo bem? Tranquilo, meu irmão. Estamos na luta de sempre. Teve muitos views a live que a gente fez sobre a questão do monitoramento e controle. Nós vamos continuar na próxima Legal. semana, tá? Então, Além show. que, direto de Boston, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, querido? Boa tarde, audiência. Boa tarde, Lâmia. Aliás, boa Boa noite, talvez, tarde. né? Não sei qual é a hora que Boa tá aí. noite. Tá jóia. Seja bem-vinda. Então, tá Obrigada. jóia. Bom, então vamos lá. Eu vou estar conversando com a Lâmia, mas o Careca e o Além, que eu vou pedir um favor, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, é só erguer a mão e abrir o áudio, tá? Que aí eu já vou saber, porque assim eu dou continuidade e já sei que vocês querem fazer uma pergunta, vocês estão totalmente abertos a fazer qualquer pergunta que vocês desejarem. Depois, a gente vai começar a abrir também para a nossa audiência, tanto no chat, quanto aqui, se quiser perguntar também com som, não tem problema nenhum, perguntas para a gente ir na rede aqui e conversando com a Lâmia. Eu vou começar dizendo o seguinte, Lâmia, que horário que aconteceu esse evento tão catastrófico na Turquia? Por volta de que horas era isso? Até onde a narrativa, né, a mídia fala por volta das 4h17 da madrugada. Então, foi um horário que as pessoas estavam realmente dormindo. Meu, Uhum. terrível. Foram pegas assim de surpresa, não tiveram nem reação para tentar fazer alguma coisa. Complicadíssimo. Isso aconteceu na região sudoeste, né? Então pegou parte da Turquia, onde fica... O nome da cidade, só para você me corrigir, é Gaziantep ou Gaziantep. Eu nunca acerto o nome. Gaziantep. Gaziantep. Você sabe que a gente fez uma live, não tem nada a ver, apenas um adendo, tá? Eu estou só colocando uma informação adicional. Nós fizemos uma live sobre essa região, onde o senhor Erdogan, ele iniciou um processo que tirou a vida de muitos curdos ali naquela divisa, porque alegava que era uma região que iria abrir um corredor para os refugiados sírios. Nós fizemos uma live chamada A Conexão Síria, que está dentro de uma série chamada A Grande Israel. Está lá no Conhecimento Play. E dentro da construção da Grande Israel, esse processo que aconteceu ali, ele foi liberado, ele foi coordenado, ele foi planejado em conjunto entre Trump, o senhor Putin e Erdogan. Por quê? Porque é um corredor que eles distribuem a droga chamada Captagon. E o senhor Erdogan tem um lucro ali de 30 bilhões para mais na venda desse Captagon, que é uma droga que se distribui no Oriente Médio, partindo desta região, Gaziantep, onde aconteceu o terremoto e inúmeros prédios desabaram e foi um desastre completo naquela região, que é onde fica, inclusive, o corredor. Que corredor é esse? É o corredor da heroína que sai do Afeganistão, é protegido pela Quds do Irã, atravessando o Irã, isso entra pela região, entra naquela região da Síria, onde eles destruíram Alepo, e entra por Gaziantep, e vai parar na região dos Balcãs, né? Ali tem várias... partindo dali para cima, você vai ter máfia búlgara, máfia romena, máfia russa, tem todo tipo de coisa ali distribuindo essa droga na Europa. Então, essa é uma região que é um adendo, é uma informação adicional, tá?
Dito isso, voltamos. É dito aqui na mídia local que em torno de 11 mil mortos que é divulgado aqui. Mas aí na mídia de vocês, quantas pessoas eles estimam que infelizmente perderam a vida nessa tragédia? Até a última notícia que eu tive foi por volta de 6 mil, mas esse número está o tempo todo aumentando, por causa também não só do terremoto em si, mas porque estamos no inverno, aquela região está nevando, e acaba que muitas pessoas que estão soterradas, mesmo que tenham sobrevivido ao terremoto, muitas acabam morrendo do frio, congeladas. Então é complicado porque a cada dia que passa, esse número vai aumentando cada vez mais. Então, assim, hoje, até a última notícia que eu tive foi por volta de 6 mil e pouco, eu não sei precisar exato. Mas a tendência é ir aumentando. Inclusive, agora, está vindo ajuda internacional de vários países. Inclusive até da Grécia, que a Grécia normalmente tem esses conflitos com a Turquia, mas a Grécia se dispôs a ajudar também. Não só, tem vários países. Os conflitos a gente sabe, né, do que se trata. São engenharias, são planejamentos da estrutura mundial de poder. As pessoas não querem guerra. Nós fizemos uma live, eu não sei se você lembra, quando nós mostramos Israel e Irã, onde os povos desses dois países estavam trocando mensagens de amor, mensagens de digamos assim, de concílio, e dizendo nas mensagens, nós não queremos guerra, a gente não tem nada a ver com isso. E a gente fez uma live mostrando esse material que foi produzido, inclusive, se tornou mundial, mas a mídia abafa, a mídia não passa isso. Veja se a mídia pega esse material e coloca no ar, não põe, porque não é essa a intenção. Então, a estrutura mundial de poder, a guerra é feita dentro do planejamento deles, e através da corrupção, dos fantoches, dos avatares políticos, nada tem a ver com a população. Infelizmente, é uma tristeza o que acontece, né? Mas é assim que funciona. E dentro desse processo, você está numa região central, você está sul, você está norte, onde você está exatamente a tua cidade? Qual é o nome da tua cidade, onde você se localiza exatamente? O nome da cidade é Kocaeli, fica ao lado de Istambul. Ao lado de Istambul. Não vou dizer que é uma extensão, mas fica muito perto de Istambul, porque aqui as cidades, assim, não é igual o Brasil, que a distância de uma cidade para outra é muito grande. Então, realmente, daqui para Istambul, cerca de alguns minutos, 30 minutos de carro, é muito perto. E eu estou na região, se eu não me engano, é a região noroeste da Turquia, que, inclusive, também, ela é considerada uma região de risco, pois está dentro dessa falha geológica aí da Anatólia. E você está do lado europeu ou do lado asiático? Eu estou do lado asiático. No certo. momento, você sentiu? E você sentiu o tremor aí? Não, não senti. Aqui não. Então, esse tremor... Foi mais assim mesmo para a região leste, sudoeste, né? Sudoeste da Turquia. Sudoeste para baixo, porque atingiu a Síria. Sim. Né? Digamos que eu estou no extremo oposto dessa região. Certo. E aí o que é dito? O que é dito é uma região com falha geológica não poderia ter esse tipo de construção. É isso que é dito. Sim. Inclusive, é algo que eu tenho batido assim, muito na tecla, conversando com pessoas daqui, né? Porque é algo cultural dos turcos, não só. Eu acredito que em muitos países da Europa, principalmente do leste europeu, tem essa cultura de morar em prédios. Eu acredito que por conta do território que não é tão grande, não é tão vasto quanto o Brasil, então eles tentam economizar espaço e também tem a questão de lucrar com aluguéis, né? Que aqui tem muito disso, de alugar, porque tem muito estrangeiro, tem gente de toda a parte do mundo que vem para cá. Então, eles lucram muito com essa questão de aluguel e constroem, às vezes, os prédios de qualquer jeito, apenas visando o lucro, e ainda tem essa questão também da falha geológica. Então, olha só que interessante essa parte da nossa conversa. Nós gravamos um áudio ontem, né? Nós temos a Rádio Conhecimento é Poder, tem os podcasts, mas não colocamos esse áudio no podcast, nós colocamos
para as pessoas que seguem a gente no Zap. E a gente dizia o seguinte, isso é uma somatória de coisas. É corrupção política, não é? É da corrupção política, é da pressão social, ou seja, a sociedade, né? Como assim? Por que não vai deixar construir? Né? É do lucro, do capital, querendo lucrar em cima disso. E quando você soma a corrupção política, o capital e a pressão social, todo mundo é responsável. Todo mundo é irresponsável e responsável pelo que acontece depois. Porque, olha só uma situação. Vou te dar um exemplo. A Salgema da Braskem, Maceió. Nós fizemos uma live sobre isso, convidamos uma pessoa de Maceió, inclusive, participar da live. A live teve algo em torno de 1h30, 150 mil visualizações. 150 mil visualizações. E nós explicávamos o seguinte, que na região onde a Braskem estava escavando, existia uma falha geológica de conhecimento da Braskem desde 1969. 1969 já se tinha conhecimento da falha geológica naquela região. Aí o que acontece? Entre esses fatores, entra a corrupção política, o capital e a pressão social. Por que a gente não vai construir aqui? Por que a gente não pode fazer aqui? Não importa isso. Não importa. Eles vão fazer. E eles escavaram por baixo do lago. A situação de Maceió é gravíssima, porque eles escavaram por baixo do lago. E o bairro está afundando. Tem 3 bairros lá afundando. A hora que isso afunda mais um pouquinho e ceder, aquele lago vai invadir todos aqueles 3 bairros e muito provavelmente também a parte de baixo nobre de Maceió. Então, onde eu quero chegar com isso? Que esses terremotos, onde as coisas estão sendo desenvolvidas, onde essas populações estão se espalhando, há conhecimento das autoridades que aquilo ali tem uma falha geológica. Ora, qualquer país tem geólogos, qualquer país tem uma estrutura. E vou mais além. Os Estados Unidos, os elementos monitoradores de sismos, né, no mundo, alguns pontos, alguns institutos ou instituições, por exemplo, americanas, sabiam, horas antes, que haveria possibilidade de ter um sismo naquela região. Nenhum alerta foi dado. E aí, a gente não tem teoria da conspiração, tá? É só um devaneio. Que coincidência, né? No momento que a Turquia está causando uma série de incômodos para a OTAN, no momento que a Turquia está sendo dito pelos americanos, queremos que vocês saiam da OTAN, você vê toda essa situação acontecer na Turquia. Pode ser uma coincidência. A gente vai fazer, amanhã, começamos uma série sobre o HAARP. Vamos desmistificar o HAARP. HAARP pode causar terremotos? Amanhã a gente vai falar sobre isso, mas vai falar com documentos. Não vai falar só, eu acho, entende? Então, Lâmia, a gente olha para essa situação e vê muito da irresponsabilidade do conjunto de fatores, entende? Que é a somatória do capital da sociedade pressionando, do político sendo corrupto, da mídia passando a mão, né? E as pessoas construindo. Olha, as cenas são aterradoras. É assim, cai um prédio, depois cai outro, depois cai outro, depois cai outro, cai outro. Eu costumo falar para as pessoas que vêm me perguntar, é um mini Armagedon, porque parece assim a cena daquele filme 2012, que retrata o Armagedon, o final dos tempos, pois é basicamente como se fosse uma miniatura de algo do tipo, porque assim é devastador. E você falou aí a questão das armas climáticas. Ontem eu estava pensando exatamente sobre essa possibilidade, inclusive conversando até com a pessoa. Claro que são suposições, né? A gente não pode afirmar nada, mas tudo é possível. Tudo é possível. Até que ponto? Nós vamos mostrar amanhã o HAARP, se ele pode causar terremoto ou não. Agora, já vou adiantar. Quando os militares afirmam que sim, a gente põe uma pulga atrás da orelha. Uma coisa é certa, chemtrails mudam o clima. Agora, o HAARP, será que causa terremotos? E a questão do inverno também, desse ano, a gente teve um atraso, porque agora que começou o período assim, de neve, que era para ter começado lá em janeiro,
E as pessoas estavam até começando a ficar preocupadas por causa da questão da agricultura, porque quando muda essa questão climática, já altera a questão da agricultura, da qualidade da comida que é produzida. Então, tem toda essa questão. Antes de passar aqui para o Careca e para o Alenque, eu vou fazer uma pergunta para você. E economicamente falando, porque a lira perdeu muito do seu valor, a lira. Houve também uma intervenção nas criptomoedas. É tudo informação que a gente passou aqui na rede. E o senhor Erdogan começou a proibir as negociações de criptomoeda e também houve uma desvalorização da lira muito forte. Então, internamente, como que você vê a situação econômica da Turquia nesse momento? Olha, até onde eu vi, a Turquia ela está abaixo apenas da Argentina, né, em termos de crise econômica. A situação aqui eu não sei nem dizer assim até que ponto isso está afetando a vida das pessoas, porque é algo muito estranho. Apesar de estar com essa crise financeira, essa desvalorização da moeda, as pessoas continuam consumindo. Então, até os próprios turcos, eles se questionam isso, mas o país não está em crise, por que as pessoas continuam comprando, investindo em coisas assim supérfluas? E a questão dos imóveis aqui, Edson, como assim toda a Europa, eu acredito, os países aqui perto, aumentou muito. E essa é até uma discussão em relação a essa questão do terremoto, porque as pessoas com essa crise financeira no país, os imóveis lá em cima, aluguéis, às vezes elas investem toda a economia tentando conseguir a casa própria, digamos assim, e acontece uma coisa dessa, porque era para ter uma fiscalização, porque o país, ele obriga como se tivesse embutido no IPTU, porque no Brasil é o IPTU. Então, é embutido nos impostos a questão do seguro contra terremoto. Todo cidadão turco tem que pagar por isso. Até porque o país vive nessa iminência, né, desse tipo de tragédia. Então, é obrigatório. Aí eu estava até questionando em relação para alguns turcos em relação a esse acontecimento. Esses seguros que as pessoas pagam vão dar para cobrir esse prejuízo que teve nessas cidades? Com certeza não. Não, Ou porque é seja, o dinheiro da gigantesco. pessoa evaporou. Todo o investimento que a pessoa teve evaporou. E o que é que vai ser Exatamente. feito por essas pessoas? E esses Ainda mais nessa processos, crise, né, financeira. e esse tipo de tragédia que nós estamos assistindo agora, eu vou, se você me permitir, só citar, mas Jesus fala um terremoto após o outro. Sabe o que acontece? A gente tem que, como a rede tem mais de 2.000 vídeos, a gente consegue ligar pontos, até mesmo com o que as escrituras falavam, Jesus falava no passado, os profetas e tal. Sabe o que é interessante? Nada tem a ver com religião, o que eu vou citar aqui. Por que ele fala terremotos um após o outro? Nós fizemos um estudo, né? É uma coincidência que, quando começou a funcionar o HAARP, nos anos 60, os terremotos passaram de médios para gigantes. Então, começou a haver muitos terremotos acima de 7.0. Nós temos esse estudo aqui na rede. Nós vamos, inclusive, trazer, no Desmistificando o HAARP, esses estudos. É uma coincidência? Bom, pode ser uma coincidência. Só que o que é interessante na fala de Jesus, no meu entendimento, vou dar um exemplo. San Andreas tem 4 usinas nucleares construídas numa falha geológica gigantesca que todo mundo sabe que pode acontecer uma coisa a qualquer momento. Japão, 3 placas tectônicas se encontram naquele lugar e tem um monte de usina nuclear. É muita coincidência, entendem? E quando você observa, de novo, capital, social, político, ou seja, os processos corruptivos que levam essas 3 coisas a fluírem em direção ao que se quer ser feito, muitas residências, prédios construídos em regiões de terremoto. Então, nós tendemos com as mudanças que estão sendo feitas dentro do clima, com a interferência do homem através das chemtrails no aquecimento, na geração de bombas climáticas, porque as bombas climáticas são geradas a partir desses processos específicos, e outros. Você vai ter desastres monumentais. E ainda tem um outro fator que eu vou te perguntar agora,
para abrir para o Alenque e para o Careca conversar um pouquinho com você. Não sei se é uma usina hidrelétrica ou se é uma barragem que foi afetada pelo terremoto. Você ouviu alguma coisa nesse sentido na Turquia, na mídia, falando sobre alguma hidrelétrica ou barragem afetada pelo terremoto que pode ceder e aí a tragédia aumentar? Não, em relação a isso, realmente não, porque o que eu tenho visto mais nas minhas redes sociais realmente as pessoas estão focadas nessa questão de tentar resgatar essas pessoas, de se mobilizar, enviar suprimentos para resgatar essas pessoas. Em relação à barragem, não, mas eu estou aqui diante de uma notícia de que já estão alertando que a região de Mármara, que é justamente essa região que eu moro, que é onde está Istambul, Bósforo, o canal de Bósforo, que é o que divide a Ásia da Europa, está sob ameaça, porque já estão prevendo que pode haver um terremoto de grandes proporções e que edifícios de Istambul provavelmente não vão resistir. Olha aí. E que para as pessoas já tomarem as providências para não acontecer o mesmo que aconteceu agora com essas regiões aí do leste, né, da Turquia. Não pode ser coincidência, sabe? Quando a gente estuda tão profundamente o sistema... Istambul, que é a capital, aliás, não é a capital, mas é a cidade mais importante da Turquia. A capital tem a capital Ankara, mas mesmo Ankara sendo a capital, mas Istambul é o que move a economia, que nem no Brasil, a capital Brasília, mas o que move a economia maior é São Paulo. Istambul está equiparada a São Paulo. Nós temos feito, Lâmia, nas últimas lives, um alerta sobre a posição da Turquia. A Turquia, ela tende a sair da OTAN. E, por coincidência, tudo está acontecendo com a Turquia. Só que eu te digo uma coisa. Dardanelos e Bósforo, os estreitos aí, que dão acesso ao Mar Negro, é um ponto crucial dentro do processo. Ele é um ponto crucial porque nós prevemos uma batalha no Mar Negro. E se a Turquia sair dentro do papel dinástico, dentro do papel de linhagem, dentro do papel de posicionamento, dentro da estrutura mundial de poder, da importância da Turquia, mesmo como um ator secundário, mas importante dinasticamente falando, porque não sei se você acompanhou as lives que a gente fez, na palestra que a gente fez sobre a dinastia de Khanshan Jafé, a linhagem turca, ela cruza com os russos, e é basicamente o mesmo DNA. E aí começa a se desenvolver os processos. E aí, por coincidência, tirando a Ucrânia, que é de onde surge a Rússia, a Turquia é basicamente irmã da Rússia. E a tendência da Turquia em se mover em direção à Rússia, naturalmente acontecer isso, mediante os processos que estão se desenvolvendo, né, as exigências da Turquia em relação ao PKK, no posicionamento da Suécia, que já fez lá queima do Alcorão, e aí a Turquia já, né, voltou um passo para trás, em relação à Finlândia, o PKK, em relação à Suécia, o Alcorão. E aí você tem a situação da Turquia com Chipre, também, mal resolvida, a situação com a Grécia, que eles alimentam isso o tempo todo, e você tem a situação com Israel e Líbano em relação à disputa pela região de gás e petróleo, que eles descobriram ali no mar, onde está lá em frente a Israel, e não vou lembrar o nome agora, em frente a Israel e Líbano. Então, nós temos um conjunto de coisas que colocam o Líbano nesta situação que nós estamos vendo agora, e é uma situação bem ruim para a Turquia. Aí vem o que eu quero te dizer. Eu vou te falar de todo o coração, uma pessoa que segue o canal, a rede, né, há muito tempo. Começa a pensar. Porque eu vou te falar uma coisa, se essa coisa explodir, e ela vai explodir, eu não sei te falar quando ela vai explodir no Mar Negro. E a Turquia, parte do litoral dela, no norte, é o Mar Negro. E o Bósforo, o canal ali, o estreito de Dardanelos e de Bósforo, é exatamente o acesso do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro, onde, você sabe, no Mar Mediterrâneo tem uma frota gigantesca da potência mundial ali. Gigante, tá? Só esperando. Eles estão só esperando para atacar a Rússia. Por que eu te falo que vai ter uma batalha no Mar Negro?
Primeiro, porque Ezequiel falou. E segundo, porque a região anexada é exatamente ali, dando para o Mar Negro, no sul. E o cerco em torno da região anexada é do centro da Ucrânia em direção a essas regiões anexadas, do Mar Negro em direção à região anexada, da Romênia posicionando mísseis em direção à região anexada. Então, e você tem todo um cenário, porque a Rússia já está sendo atacada no oeste. É que a mídia ela vai colocando as coisas na ordem que o script é mandado ser colocado, mas as coisas já estão acontecendo. E agora esse evento da Turquia, eu vou falar de novo, não é coincidência, não pode ser coincidência. Não tem como ser coincidência. A impressão que dá é que eles estão tentando fragilizar, não é, o país, igual a Síria, fizeram com a Síria. Igual a Rússia, porque é o que está em andamento com a Rússia também, entende? Você está começando a conectar os pontos. Olha só, a Rússia está sendo enfraquecida também, mas isso, esqueça a guerra política, a guerra da narrativa da mídia. Vamos tirar isso tudo fora, vamos analisar com base nos nossos dados. A Rússia, o Putin está empurrando 1,5 milhão de russos para a região anexada. Onde vai acontecer tudo isso? O que ele está querendo? Ele quer proteger a região anexada? Espera aí, então vamos pensar. O que você faria estrategicamente como um líder de uma nação? Eu colocaria 1,5 milhão no oeste da Rússia, que está sendo atacada e é território meu. A Ucrânia não é meu território. Eu anexei. Você entende? Eu vou defender o meu território. Por que o oeste da Rússia? Porque ali, mais alguns quilômetros, está Moscou. Onde que eu vou defender? Eu estou jogando War. Tem um tabuleiro aqui, na minha frente. Onde que eu vou proteger? O oeste da Rússia. Eu não vou colocar 1,5 milhão de pessoas na região anexada. Não tem sentido. Então, o que se trata? Trata-se de você eliminar um contingente gigante que poderia defender, entre aspas, Rússia. Entende? Mas não é o que está acontecendo. Quem estuda o sistema vê nitidamente que algo está em andamento que não é proteger a Rússia e nem a Ucrânia. Por quê? Vamos de novo. Porque a região anexada, mesmo com 1,5 milhão, eles conseguiram tomar do território da Ucrânia, vou chutar aqui, 20%? 25%? Não, 20%, menos até. Não é. O resto da Ucrânia é OTAN.